Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Beleza. Bom, na nossa última aula a gente falou aí sobre os totalitarismos, tá? Nós estudamos como esse fenômeno social e político surge no mundo nos anos 20 e 30. Nós vimos que ele foi um subproduto das consequências imediatas da Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que os países que foram devastados pela guerra, sobretudo aqueles que perderam a guerra, viviam um grande hiato que foi preenchido por uma crise econômica, social, política e, inclusive, moral daquelas sociedades. E diante desse cenário de incerteza e daquele cenário cataclísmico, os movimentos que se propuseram a resolver de modo simples, direto e num curto espaço de tempo aqueles problemas tão complexos, eles ganharam, então, a simpatia de grande parte daquelas populações. É que alguém entrou aqui, essa. Então, nós vimos que a ascensão dos movimentos totalitários e que depois chegaram ao poder é, então, um subproduto da Primeira Guerra Mundial. Tá? Inclusive, o Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado que impôs aos alemães uma dura derrota, ele é chamado pejorativamente de ovo de serpente, né? Porque pelas finas membranas do ovo, você já consegue ver o que tem ali dentro, né? Essa é uma analogia para dizer que o Tratado de Versalhes ele punia a Alemanha de tal forma que estava claro para todo mundo que essa punição que a Alemanha sofreria depois da Primeira Guerra Mundial geraria algum tipo de efeito na Europa em função da dura punição que o Tratado de Versalhes impôs aos alemães. Então, nós vimos que a ascensão dos regimes totalitários está ligado a isso, está ligado a esse momento de crise na Europa, de vazio moral, uma crise de identidade, inclusive, né? Porque nos anos 30, se vocês já viram com as Jarlinas vanguardas europeias, né? As vanguardas europeias, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, eles são uma ruptura tão grande das artes que, do ponto de vista estético, todos esses movimentos, eles fazem uma denúncia do novo mundo que estava surgindo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse período que a gente chama de período entre guerras, que vai de 1918 a 1939, ele vai ser marcado por essa crise identitária na Europa, principalmente, né? Onde você está vivendo ainda os efeitos da Primeira Guerra Mundial, mas o teu país está passando por uma grave crise econômica, social, política, e lá no leste europeu você tem um movimento, que é o comunismo, que assusta grande parte da Europa, porque lá na União Soviética foram feitas profundas transformações que levaram à extinção da propriedade privada dos meios de produção, levaram à proibição das práticas religiosas, padres foram perseguidos, igrejas foram queimadas e saqueadas. Então, havia um grande medo na Europa, e esse medo era o medo do comunismo. Então, no momento que eu tenho o medo do comunismo, e no momento que eu vou ter ali no final dos anos 20, principalmente após 1929, no momento que eu vou ter a crise do capitalismo, então, no meio desses dois grandes problemas, os regimes totalitários surgem, então, como uma alternativa para que aquelas sociedades se mantivessem de pé. E aí nós vimos na aula passada a ascensão do fascismo. Aliás, na aula retrasada a gente viu a ascensão do fascismo. Aliás, na aula retrasada a gente viu a ascensão do fascismo. Na aula retrasada a gente viu a ascensão do nazismo. E agora a gente vai observar como é que esses regimes totalitários eles vão
iniciar uma política expansionista que vai acabar levando a uma Segunda Guerra Mundial. Tá? Dito isso, como é que a gente poderia definir a Segunda Guerra Mundial? Foi o maior conflito armado da história, ocorrido entre os anos de 1939 e 1945, e que envolve mais de 60 países de todos os continentes. A Segunda Guerra Mundial ela levou a óbito mais de 120 milhões de pessoas. Tá? Só para a gente fazer uma comparação, na Primeira Guerra Mundial foram 60, alguns dizem que chegou a 80 milhões. A Segunda Guerra Mundial vai levar à morte mais de 120 milhões de pessoas. Né? Na época, isso equivalia a 2% da população mundial. Né? Então, 2 não. Chega mais ou menos a 3% da população mundial. Então, o que a gente tem nesse momento? Um conflito que vai acontecer e que vai durar 6 anos e que vai ser uma consequência direta dos efeitos gerados pela Primeira Guerra Mundial. Por isso que muitos historiadores afirmam, inclusive, que não houve 2 guerras, mas sim um intervalo dentro de um mesmo conflito. Porque o que a gente vai observar ao longo dessa aula é que os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, quase todos eles estão presentes também na Primeira. Beleza? E por que isso? Porque no período entre guerras, nós temos aí a continuidade das rivalidades nacionalistas existentes durante a Primeira Guerra Mundial. Respondam para mim. Na Primeira Guerra Mundial, qual era a maior rivalidade da Europa naquele momento? Qual era a maior rivalidade europeia na Primeira Guerra Mundial? Alemanha e Inglaterra? Alemanha e Inglaterra, quase. Também, não deixa de ser. Mas tinha uma outra rivalidade aí que era tão ou mais forte quanto. Alemanha e França? Perfeito, Alemanha e França. E vamos lembrar por quê, né? No século XIX, quando acontece o processo de unificação da Alemanha, a Alemanha e a França entram numa guerra, e essa guerra faz com que a França perca o conflito e a Alemanha incorpore alguns territórios franceses. E esse revanchismo, que a gente chama de revanchismo francês, esse sentimento de revanche que os alemães tinham, ele vai acabar levando a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Então, qual é a questão que a gente tem? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os franceses eles vão, digamos assim, compensar as perdas que eles tiveram lá no século XIX. Ou seja, se lá no século XIX a França perdeu territórios para a Alemanha, agora, ao final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma França que vai para cima dos alemães e impõe à Alemanha uma série de punições, que são essas punições que nós vimos aí no Tratado de Versalhes, quando a gente falou de Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, acabou a Primeira Guerra Mundial, a França ela retribui a gentileza feita pelos alemães lá no século XIX, só que agora você gera um efeito, quase um efeito em cascata entre os alemães, né? Ou seja, essa disputa entre França e Alemanha, ela parece que não tinha fim, né? Ela parecia que não tinha fim. No século XIX, franceses ficam engasgados com os alemães. Aí acaba a Primeira Guerra Mundial, os alemães ficam engasgados com os franceses. Então, esse sentimento de revanche, ele agora passa para o lado dos alemães, né? Isso vai ajudar a gente a entender grande parte do ultranacionalismo alemão, né? Então,
essa rivalidade nacionalista envolvendo Alemanha e França, ela continua ao final da Primeira Guerra Mundial. E junto a isso, a gente vai ter aí a ascensão do comunismo soviético e nós vamos ter a crise do capitalismo liberal a partir de 1929. Esses são os três principais eventos que ocorrem naquilo que a gente chama de período entre guerras, tá? Ou seja, os mesmos motivos nas duas grandes guerras. Só que, obviamente, a leitura que prevalece, e aquela que nós vamos levar para o vestibular, é a de que, de fato, a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência da Primeira. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa aula e para o Enem com a ideia de que foram duas guerras separadamente, inclusive do ponto de vista cronológico. Tá? E aqui eu fiz uma linha do tempo para vocês entenderem como as coisas aconteceram. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela aconteceu. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Ou só aparece para mim? Aparece. Tá. Então, a Primeira Guerra Mundial ela acontece de 1914 a 1918, tá? Em 1917 acontece a Revolução Russa. A Rússia então deixa o conflito, deixa a Primeira Guerra Mundial para cuidar dos problemas internos ligados à Revolução. Em 1919 é assinado o Tratado de Versalhes, né? Porque a guerra acabou em 18. Em 19, os franceses impõem o Tratado de Versalhes aos alemães. Em 1920, já tem a criação do Partido Nazista na Alemanha. Em 1922, o Mussolini chega ao poder na Itália. E no mesmo ano, lá na União Soviética, o Lenin, principal dirigente soviético da Revolução, ele coloca em vigor a nova política econômica, que de fato vai socializar os meios de produção, né, vai transformar a Rússia em União Soviética e vai começar o processo de reforma agrária, coletivização dos meios de produção, enfim. E aí, nesses anos 20, né, na Rússia a gente tem a implantação do socialismo. Na Itália e na Alemanha, a gente tem aí a criação do Partido Nazista, a chegada de Mussolini ao poder. Em Portugal, em 1926, o Antônio Salazar ele assume como primeiro-ministro. Então, a gente começa a observar que nos anos 20, na Europa, está rolando um certo clima de descrença na democracia. Tá? Então, quando as sociedades passam a desacreditar na democracia, elas começam, então, a entender que regimes menos democráticos são mais eficientes nas demandas sociais, tá? Então, os anos 20, eles são um primeiro sinal de que problemas estavam acontecendo, né? E aí a gente tem, em 1929, a crise nos Estados Unidos, que gera um efeito dominó. E a partir de 1929, eu começo a ter também uma descrença no capitalismo liberal. E essa descrença, ela meio que vai acontecer em diversos continentes ao mesmo tempo, tá? Em 1932, o Partido Nazista consegue, pela primeira vez na sua história, obter a maioria dos assentos no parlamento alemão. E uma vez que o Partido Nazista assume o poder no parlamento, né, uma vez que o Partido Nazista obtém a maioria do parlamento, Hitler, então, vai ser escolhido pelo partido como chanceler alemão, como primeiro-ministro alemão. Tá? E aí, em 1938, o Hitler dá início a o que a gente chama de Anschluss. Né? Não sei pronunciar, isso é em alemão. Vou depois pegar a pronúncia correta aqui. Aliás, deixa eu usar aqui o nosso Google Tradutor para ver se... para pegar a pronúncia correta disso. Mas o que é isso? É o que a gente chama de o espaço vital alemão, né? Eu vou falar disso mais à frente, mas é importante a gente entender que o Hitler tinha uma... Peraí que eu estou digitando e falando ao mesmo tempo aqui. Deixa eu botar aqui no Google Tradutor. O Google Tradutor nos dá a palavra conexão, como sendo a tradução literal, né?
Mas, na verdade, os alemães usavam isso para referir-se ao chamado espaço vital, ó, e pronuncia-se assim. Ué, cadê? Anschluss. De novo. Anschluss. Então, essa Anschluss, né, que era a busca pelo espaço vital alemão, é o que marca o aquecimento para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, de 1932 até 1938, o Hitler está promovendo uma série de transformações dentro da Alemanha. A partir de 38, ele inicia, então, essa política expansionista visando o conquistar aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, o chamado espaço vital alemão. E aí, em 1939, acontece a invasão à Polônia, marcando, então, o início da Segunda Guerra Mundial, beleza? Esta linha do tempo é extremamente importante para vocês, tá? Eu vou disponibilizar depois na plataforma para vocês terem acesso a isso, porque isso aqui ajuda a gente a ter uma ideia do que aconteceu nos anos 20 e 30 que fizeram o Partido Nazista chegar ao poder. E isso nos ajuda a entender como é que a sociedade alemã endossou, né, assinou embaixo, deu um cheque em branco para que o Partido Nazista governasse o país. Beleza? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Não, tudo bem. Beleza. Aí vamos recapitular aqui o que eu falei na aula sobre o nazismo, né? A Europa até 1914 era formada por grandes impérios. A maior parte do continente, à exceção da Rússia e do Império Otomano, era formado por monarquias parlamentares. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma dissolução desses territórios, tá? A Alemanha, por exemplo, eu vou repousar o meu mouse aqui na fronteira com a Áustria e com a Rússia. A Alemanha ela foi fragmentada, né? Perdeu muito território, e a Áustria, o Império Austro-Húngaro, também foi completamente dissolvido, né? Então, a Alemanha e a Áustria, que foram os países mais punidos ao final da Primeira Guerra Mundial, eles internamente acabaram entrando numa espiral de descrença e incerteza sobre o futuro, tá? E aí, conforme a gente viu na aula sobre o nazismo, à medida que nos anos 20 o capitalismo liberal vai dando sinais de falhas, o Partido Nazista ele vai crescendo nas intenções de voto e vai crescendo entre os eleitores alemães, tá? A gente observa aqui, por exemplo, que nas eleições para o parlamento alemão, em 1924, o Partido Nazista teve apenas 7% de votos. Em 1930, o partido já atingiu 18% de votos. Em 1938, o partido pulou para 38% dos votos. Eu falei em 1938, não. Em 1932, o partido pula para 38% dos votos. Se vocês notarem, os moderados e conservadores, eles vão caindo. Então, nos momentos de crise de uma sociedade, a tendência é que a galera mais moderada e até mesmo mais conservadora caminhe em direção ao extremo, por acreditar que soluções extremas vão resolver imediatamente os problemas daquela sociedade, tá? Se a gente fizer uma comparação grosseira, dos 57 milhões de eleitores que o Bolsonaro teve, uma parte expressiva desse eleitorado era a classe média que até anteontem votava no PSDB. Mas no momento que o PSDB não se mostrava mais uma alternativa significativamente diferente do PT, esse público de classe média de centro-direita, começou a caminhar mais para a direita, abraçando, então, a candidatura do atual presidente. E no momento que o Bolsonaro chama o Paulo Guedes, né,
antes mesmo das eleições. No momento que o Bolsonaro chama o Paulo Guedes para ser o seu ministro da Fazenda, aí então ele ganha a chancela dos liberais, que são indivíduos de classe média aí, e ganha também a chancela do mercado, né? Então há uma transferência de voto para o Bolsonaro, tá? Acho difícil, inclusive, que nas próximas eleições ele não seja reeleito, principalmente se não houver no campo da direita ou da centro-direita um nome que consiga convergir todo esse público, tá? E um nome que não tenha sido manchado de 2020, de 2018 para cá, eu acho muito difícil que o Bolsonaro não seja reeleito, né? Então, fazendo esse paralelo, no momento que a Alemanha está em crise e depois de 10 anos os caras não conseguem resolver os problemas, há uma transferência de votos de moderados e conservadores e, inclusive, há uma transferência de votos de socialistas para o Partido Nazista. Porque vamos lembrar aqui que lá nos anos 20, a linha tênue que separava o socialismo da União Soviética do socialismo do Partido Nazista não era uma linha tão clara assim, né? A diferença central entre o que o Hitler defendia antes de chegar ao poder e aquilo que o Stalin defendia, a diferença principal entre os dois era que o Hitler tinha um projeto para os alemães, ponto. Já na perspectiva stalinista, o socialismo, para dar certo, ele teria que ser aplicado em larga escala no mundo inteiro. Não daria para ter um país apenas socialista. Isso tornaria o socialismo inviável na União Soviética. Então, o Hitler discordava muito dessa estratégia. E uma outra divergência era que o Hitler não era a favor, o nazismo não se colocava a favor da socialização dos meios de produção, né? O que é isso? Na União Soviética não havia propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, na União Soviética, as empresas, as indústrias, elas pertenciam ao governo, ao Estado, né? O Hitler não tinha essa visão tão clara assim, né? Na Alemanha você podia ter empresa privada, desde que, obviamente, ela tivesse uma boa relação com o governo e atendesse aos interesses daquilo que o governo tinha desenhado para a sociedade. Então, naquele momento, no final dos anos 30, 1931, 32, muito socialista pulou do barco e apoiou o Partido Nazista, né? Isso explica por que o Partido Nazista disparou nas eleições para o parlamento alemão e os outros dois partidos diminuíram, né? Porque, tecnicamente, socialistas e comunistas não deveriam cair tanto assim, né? Se os caras tiveram menos votos, é porque esses eleitores foram para outro lugar, né? Então, o Partido Nazista ganha muita força e acaba chegando ao poder em 1933. O número de filiados do Partido Nazista passou para 1,5 milhão no ano de 1930. E em 1935, o partido já tinha quase 18 milhões de filiados, né? De tal forma que, uma vez que o Partido Nazista assumiu o poder, ou seja, obteve a maioria do parlamento, isso dava direito ao partido de indicar o primeiro-ministro. Então, repara que o Hitler ele não chegou ao poder através de um golpe de Estado, tá? Ele tentou dar um golpe de Estado no final dos anos 10, começo dos anos 20, mas acabou sendo preso, né? Comentei, inclusive, isso com vocês, que na cadeia ele escreve a sua mais importante obra, tá? E uma vez que o partido, então, assume o poder, aí o Hitler vai ser indicado como primeiro-ministro. E aí, como primeiro-ministro, chegando ao poder pelas vias democráticas, o Hitler começa a colocar em prática o seu projeto político, tá?
que consistia em sabotar a democracia na Alemanha, de tal forma que a opinião pública se mostrasse contrária à própria democracia que elegeu o partido nazista. Então, até aqui, o Hitler seguiu as regras do jogo. Daqui para frente, o partido nazista vai adotar algumas estratégias para violar a democracia e torná-la um sistema frágil e torná-la um sistema superável, para que os alemães endossem um programa de governo antidemocrático. Tá? Então, o que o Hitler começa a fazer? Ele começa a controlar movimentos sociais. Né? O Estado começa a interferir nos sindicatos. O Estado começa a perseguir políticos e pessoas simpáticas aos partidos socialista e comunista. Um segundo movimento é que o parlamento alemão foi incendiado. Tá? Em 1933, acontece um grande incêndio no parlamento alemão. E o governo alemão, através do primeiro-ministro, que era Hitler, vai acusar os comunistas de terem colocado fogo no parlamento. Isso mobiliza a opinião pública e o Hitler, ele mesmo, cria um decreto que a gente chama de decreto do incêndio ao Reichstag. Reichstag era o parlamento alemão. E esse decreto permitia que o primeiro-ministro pudesse prender e suspender os direitos de todas aquelas pessoas que fossem suspeitas de terem participado do atentado ao parlamento. Obviamente que o parlamento alemão vai se mostrar favorável a isso. Inclusive, no final do ano, no final de 1933, o parlamento acaba aprovando a chamada Lei de Concessão, que dava total autonomia ao chanceler. Então, a partir de agora, o Hitler não precisaria mais pedir a aprovação do parlamento alemão para aprovar determinadas leis. Ou seja, reparem que o atentado ao parlamento, né, forjar o atentado ao parlamento, permitiu que o Hitler mobilizasse a opinião pública a seu favor e conseguisse que o Congresso lhe desse autonomia como chanceler. Então, neste exato momento, estamos agora em dezembro de 1933, neste exato momento, o Hitler, ele rasgou a Constituição alemã, que continua existindo, mas de modo figurativo. E em 1934, o presidente da Alemanha, o Marechal von Hindenburg, ele acaba falecendo. Vamos lembrar aqui que a Alemanha era uma república parlamentarista, então ela elegia presidente e elegia o parlamento. E o parlamento, por sua vez, elegia o chanceler. Com a morte do presidente, o parlamento aprovou isso aqui, ó. O parlamento aprovou o acúmulo de funções, porque, na teoria, o Hitler tinha que convocar eleições para presidente da Alemanha. Mas o parlamento aprovou a unificação dos cargos. Então, a partir de agosto de 34, Hitler teria os poderes de primeiro-ministro e presidente da República. Então, repara que ele tinha rasgado a Constituição no momento que o Congresso permitiu que ele criasse as leis sem autorização dos parlamentares. E agora ele acaba acumulando as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Qual é a função do chefe de Estado? É zelar pela Constituição. Constituição essa que o chefe de governo havia rasgado no ano anterior. E agora, o chefe de governo era também o chefe de Estado. Então, quem zela pela Constituição é agora também o chefe de governo. Ou seja, houve a concentração dos poderes na mão do Hitler nesse momento. Então, reparem que, com um ano e meio, Hitler fez determinados movimentos no tabuleiro de xadrez que levaram à concentração de poderes nas suas mãos.
E agora que ele não tem mais resistências internas, quer dizer, ele tem, mas agora que ele tem poderes para perseguir as oposições, agora começa de fato, agora é implantado de fato o projeto do Hitler para a Alemanha, beleza? Que projeto era esse? Em primeiro lugar, a ideia do Hitler era recuperar aqueles territórios que lá atrás pertenceram à Alemanha. Tá? Que territórios eram esses? Tchecoslováquia, Polônia, norte da Áustria, todos aqueles territórios que faziam parte do Império Alemão e que agora o Hitler queria recuperar. E havia também mais alguns outros territórios que, na visão do Hitler, eram fundamentais para a sobrevivência da Alemanha. Que territórios são esses? Além daqueles que eu falei, né? Da Tchecoslováquia, da Áustria e da Prússia, que eu vou mostrar onde é daqui a pouco. Romênia e Cáucaso, que são territórios ricos em petróleo. Ucrânia, que é rica em trigo. E a Sibéria, que é rica em carvão e ferro. Então, reparem que o projeto expansionista do Hitler visava conquistar praticamente todo o leste europeu e, principalmente, anexar a Rússia, porque a Sibéria ela fica no extremo leste da Rússia. Tá? Então, esse era o chamado espaço vital, ou seja, conquistar o espaço vital estava na ordem do dia do Império Alemão. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Uma coisa que começa a acontecer na Alemanha é que, como eu falei para vocês, a iniciativa privada, né, a propriedade privada dos meios de produção, ela vai ser preservada na Alemanha. Óbvio que aquelas empresas que se recusassem a colaborar com o governo, elas eram apropriadas pelo Estado. Mas, via de regra, as grandes indústrias, principalmente as que vinham de fora da Alemanha, elas acabam fazendo o jogo do governo alemão. Né? Ou seja, elas acabam seguindo o roteiro que o governo alemão planeja. Né? Então, muitas empresas começam a colaborar com o regime, inclusive produzindo matérias-primas, fornecendo insumos, construindo novas tecnologias, de modo que pudessem ter como contrapartida acesso ao mercado consumidor alemão. Tá? Que empresas são essas? Dos Estados Unidos, a gente teve a Ford, que era empresa de automóveis. Inclusive, o Henry Ford é o fundador da Ford. O Henry Ford, ele tinha ali uma certa simpatia pelo nazismo nos anos 30. Outra empresa que colabora com o regime, a Coca-Cola. Né? O Hitler, vocês certamente já devem ter lido isso em algum lugar, mas o Hitler ele tinha uma certa obsessão pela boa alimentação, tá? Por bons hábitos de saúde, de higiene e tal. Então, a Coca-Cola havia sido proibida na Alemanha. O que a Coca faz? A Coca ela desenvolve, então, um produto, um refrigerante de laranja, para ser consumido na Alemanha, sem que o governo ficasse enchendo o saco. E esse refrigerante é a Fanta Laranja. Tá? Então, o que a gente vai ter? Empresas que vão colaborando, empresas de fora, e as empresas alemãs, essas sim, quase todas acabaram tendo que colaborar com o regime. Né? A Volkswagen, por exemplo, criou os automóveis, como, por exemplo, o Fusquinha, né, que era considerado o automóvel do trabalhador alemão. Tá?
A IBM fabricava software para o governo alemão. E algumas empresas, inclusive de judeus, acabaram colaborando com o regime. Como é o caso, por exemplo, da Hugo Boss. Tá? Hugo Boss, estilista, ele é quem vai fabricar, desenhar, né, os uniformes do exército alemão, e as suas indústrias elas vão produzir os uniformes. Tá? Então, o que a gente tem? Empresas que ficam na Alemanha e que colaboram com o regime em troca de benefícios, né? Em troca de acesso ao mercado consumidor, né? E em troca, claro, de alguns outros mimos que o governo forneceria por conta dessa ajuda, tá? Então, nesse movimento, a Alemanha começa a investir pesado em 3 setores. O setor de armas, da indústria bélica, a indústria química e a indústria médica. Então, no espaço de 3, 4, 5 anos, os alemães eles já conseguem recuperar toda a indústria alemã e eles conseguem também fazer com que a Alemanha, em 1935, 36, já tenha uma das mais importantes forças militares do mundo. E aqui vai um parênteses, porque lá no Tratado de Versalhes, quando os alemães assinaram o acordo, eles concordaram em reduzir a sua força aérea ao número de 100 mil homens. E eles concordaram também em... eles foram proibidos de ter força aérea, eles tiveram que reduzir o seu exército ao número de 100 mil homens. Então, o que o Hitler faz? Ele começa a violar o Tratado de Versalhes, de modo que ele possa fazer a Alemanha crescer novamente. Tá? E nesse movimento, em 1936, a Alemanha ela vai começar a testar os seus brinquedos de guerra. Tá? Porque, obviamente, você faz um tanque de guerra, você tem que utilizá-lo, você tem que testar para ver se realmente ele é eficiente. Você desenvolve armas muito pesadas, você precisa testá-las para ver se realmente elas funcionam. E, curiosamente, em 1936, estava rolando lá na Espanha a Guerra Civil Espanhola. Maior conflito que ocorreu dentro da Espanha. A Guerra Civil ela vai durar 3 anos e ela vai, literalmente, dividir o país. Tá? Por que a Guerra Civil acontece? Ela acontece quando o general Francisco Franco inicia um movimento de resistência ao regime, ao governo de esquerda que havia sido instalado na Espanha. Então, Francisco Franco ele vai ter o apoio logístico, militar, estratégico dos países fascistas da Europa para combater esse foco de resistência aqui mais à esquerda, tá? E a Espanha, como eu disse a vocês, ela vai ficar literalmente dividida. E o grande centro, né, que vai simbolizar a resistência espanhola ao fascismo espanhol é a cidade de Barcelona. Tá? Barcelona, na Espanha, vai ser a grande sede desse movimento de resistência espanhol que reúne aí republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas e que vai lutar contra as tropas do general Francisco Franco. Só que do lado de lá, o Francisco Franco ele vai ter o apoio do Mussolini, do Hitler, do Salazar. Então, esse apoio militar foi extremamente importante, porque do lado de lá, entre os republicanos, socialistas e comunistas, você não teve muito apoio da União Soviética. Né? E isso, obviamente, foi um dos grandes motivos pelos quais o general Francisco Franco ele consegue vencer a Guerra Civil Espanhola. Tá? Guerra essa que foi uma espécie de presságio da Segunda Guerra Mundial.
porque foi na Guerra Civil Espanhola que o Hitler utilizou uma boa parte dos seus equipamentos de guerra, tá? Aviões, bombardeiros, tanques, armamentos. Então, o que o Hitler faz é utilizar a Guerra Civil Espanhola para poder ele usa a Guerra Civil Espanhola para poder testar a eficácia da sua indústria bélica. E dentro da Guerra Civil Espanhola tem um episódio que volta e meia o Enem acaba citando e cobrando, e que vocês provavelmente devem ver com a Já quando ela fala de vanguardas europeias, que é o ataque à cidade espanhola de Guernica. Foi um dos episódios mais tristes e violentos da Guerra Civil Espanhola, e ele acontece quando aviões alemães, né, sobrevoam a cidade de Guernica e simplesmente destroem a cidade, levando à morte em mais de 10 mil pessoas nesse ataque. Né? E muito sensibilizado pelo ataque à cidade de Guernica, o Pablo Picasso vai pintar a sua obra mais importante de nome homônimo, tá? Guernica é a obra do Picasso, utilizando aí elementos do cubismo e do futurismo. O Picasso ele vai reproduzir para a gente uma grande crítica à Guerra Civil Espanhola, tá? O que vocês conseguem me apontar como elementos desse quadro que nos mostram que é um quadro que está falando sobre uma guerra? Quais os elementos desse quadro que te levam a saber que esse quadro está falando de uma guerra? Tem uma espada ali embaixo, tem as pessoas gritando. Exatamente. Se a gente notar, nós vamos ter aí a expressão de dor e desespero das pessoas, né? Esse cara aqui, esse cara, todos os rostos humanos e animais que são mostrados nesse quadro, eles demonstram angústia, desespero, né? Inclusive, depois que acaba a Guerra Civil Espanhola, o Pablo Picasso ele vai ser convidado pelo governo espanhol para se explicar, né? Ele vai ser convidado a se explicar o que era esse quadro. E dizem as más línguas que, de frente para o censor, né, do cara da censura do governo franquista, o cara pergunta para o Picasso o seguinte: vem cá, você que fez isso? E aí o Picasso vira e fala: não, vocês é que fizeram isso. Verdade ou não, o fato é que esse quadro é uma denúncia ao que aconteceu na cidade de Guernica, tá? Ou seja, qualquer pessoa que minimamente soubesse ler naquele momento, entendesse o mundo como funcionava, saberia dizer que o Hitler era uma ameaça. Só que, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, Gustavo, mas a França, a Inglaterra, elas não fizeram nada contra a Alemanha, né? Porque elas estão vendo aí a Alemanha crescer, ter exército grande novamente, rasgar o Tratado de Versalhes. Inglaterra e França não fazem nada? Né? É a grande pergunta que fica. E a resposta é muito simples, né? O grande medo da Europa naquele momento não é o nazismo. O nazismo, inclusive, ele chega a ser até simpático à Europa nesse momento. O grande medo que os europeus vivem é o medo do comunismo, tá? Então, o que o Hitler faz? Para ganhar de vez a simpatia dos alemães, o Hitler ele busca costurar uma grande aliança com países com regimes fascistas, de modo a blindar-se contra uma eventual investida dos soviéticos.
Então, esse pacto anticomunismo, né, que a gente chama de pacto anticominterno, é um grande acordo firmado primeiro entre Alemanha e Japão, em 1936, e depois, em 1937, é a vez dos italianos entrarem no acordo, tá? Então, neste momento, foi formado o chamado eixo. Assim como na Primeira Guerra Mundial, um lado a gente chamou de Tríplice Aliança e o outro lado de Tríplice Entente, na Segunda Guerra Mundial nós vamos chamar um lado de eixo, que é esse aqui, e o outro lado a gente vai chamar de aliados, tá? E para não ficar nenhuma dúvida sobre quem fazia parte do eixo na Segunda Guerra Mundial, eu te dou aí um bizuzinho que é o seguinte: se você pegar a capital desses três países, né? Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, Tóquio, capital do Japão, você consegue formar aqui com as iniciais, com a primeira sílaba delas, você consegue formar a palavra Roberto. Então, caso você esqueça numa prova, né, quem faz parte do eixo, é só você lembrar do Roberto, tá? Então, eixo Roberto. Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, Tóquio, capital do Japão. Então, eu lembro dessa forma que o eixo era formado por esses três países. Obviamente, depois a gente vai ter entrada de outros, tá? Como Espanha, Hungria e etc. Mas, via de regra, falou no eixo da Segunda Guerra Mundial, falou em Itália, Alemanha e Japão. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. E aí, feito esse eixo anticomunista, o Hitler, né, vamos retomar aqui. 1936, ele faz aliança com o Japão. Em 37, ele faz aliança com a Itália. Em 38, ele começa a botar em prática, então, o chamado espaço vital, né? A busca pelo espaço vital. E o primeiro país a ser anexado foi a Tchecoslováquia. Na verdade, foi a Áustria, tá? A Áustria ela foi anexada à Alemanha mediante um plebiscito feito aos austríacos, que perguntava se eles queriam fazer parte do novo Império Alemão, né? Ou, nas palavras do Hitler, do Terceiro Reich alemão. E aí, o que nós temos é a Áustria sendo anexada à Alemanha, e em 1938, a Alemanha invadindo a Tchecoslováquia, tá? Alegando que na região dos Sudetos, lá na Tchecoslováquia, você tinha uma grande presença de alemães. E era, portanto, então, anexar essa região para novamente repatriar os nossos alemães. Pergunta importante: o que a Europa fez depois que o Hitler invadiu a Tchecoslováquia? Fala para mim. Fala para mim, o que a Europa fez no momento que o Hitler invade a Tchecoslováquia? Quem consegue me dizer? O que a Europa fez no momento que o Hitler invade a Tchecoslováquia? Ninguém?
Nada? Resposta: a Europa não faz absolutamente nada. É o que a gente vai chamar de política de apaziguamento. Tá? O que era isso? A Europa entendia que a maior ameaça dela era o comunismo. E ela começa a observar e até a prever que em algum momento o Hitler ele vai se estranhar com a União Soviética e a Alemanha e a União Soviética podem então vir a se enfrentar no futuro. Se o maior medo da Europa é a União Soviética, ela vai meio que depositar algumas fichas na Alemanha para que a Alemanha seja a barreira de entrada dos soviéticos no continente europeu. Então, quando Hitler decide invadir a Tchecoslováquia, a Europa ela meio que faz vistas grossas. E isso faz com que o Hitler ganhe muita força, invada a Tchecoslováquia, só que agora, na visão dos europeus, o segundo movimento, vai ser de invadir a União Soviética, ou de se defender do ataque dela. Tá? Então, o Hitler invade a Tchecoslováquia, França e Inglaterra não fazem muita coisa, inventam apenas uma reunião, tá? Inventam uma conferência, que a gente vai chamar de Conferência de Munique, onde lá na Alemanha, os primeiros ministros da Inglaterra e da França articulam-se com Hitler, que a última anexação que ele teria feito, que ele faria, era a da Tchecoslováquia. E aí deixa-se claro de que se o Hitler invadir algum outro país, Inglaterra e França vão impor sanções militares aos alemães. Nesse momento, o Hitler ele já entende o que está acontecendo. E o que está acontecendo? A Inglaterra e França elas querem deixar o Hitler se expandir na direção leste, mas ao mesmo tempo deixando que ele saiba que qualquer deslize, França e Inglaterra poderão atacar conjuntamente a Alemanha. E o que o Hitler observa nesse momento? Que se por acaso ele invadir outro país, né, e o próximo da lista era a Polônia, se ele invadir a Polônia e for atacado pela França e Inglaterra, e se ao mesmo tempo a União Soviética resolver atacar a Alemanha, o Hitler ele está encrencado. Então tudo que ele quer evitar nesse momento é uma guerra em duas frentes, em dois campos de batalha, tá? E aí o que o Hitler faz? Ele assina secretamente com o Stalin o que a gente chama de Pacto de Não Agressão. Quem consegue me dizer o que era esse acordo de não agressão e qual era o objetivo dele? Que um não iria interferir na política do outro? Que um não ia interferir na política do outro. E que mais? Esse era o objetivo. Agora, por que o Hitler faz esse acordo? Para não correr risco de ser invadido. Para não correr risco de ser invadido pela União Soviética e para evitar uma guerra em duas frentes. Esse acordo foi um acordo secreto de não agressão, que a gente chama de Tratado de Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop é esse camarada aqui, e Molotov é esse camarada aqui. Tá? Molotov, ele era como é que se diz? Ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Aliás, do contrário. Esse aqui é o Molotov. E o Ribbentrop era o ministro das Relações Exteriores, espécie de diplomata-chefe da União Soviética. Então, esse acordo foi assinado e, a partir de 1939, fica acordado que a Alemanha não invade a União Soviética e a União Soviética não invade a Alemanha. Pelo contrário, os dois passam a ter um acordo agora. Eles vão invadir conjuntamente a Polônia.
Os soviéticos vão tentar resgatar uma parte do país que pertencia ao Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha invade essa partezinha aqui da Polônia em direção à Prússia Oriental, que era um território rico em minérios e extremamente estratégico para a Alemanha por conta do acesso ao Mar do Norte. Tá? Então, em 1939, o Hitler invade a Polônia e ele acaba declarando guerra. Na verdade, Inglaterra e França acabam declarando guerra à Alemanha. Dúvidas até aqui? Dúvidas, sim ou não? Não. Gustavo, mas aí a União Soviética estaria do lado da Alemanha, é isso? Não. Cada um invadiu a Polônia e ficou com uma parte da Polônia. Tá? Não que os soviéticos estivessem do lado dos alemães. Eles continuavam rivais, só que agora eles se comprometiam a não invadir um ao outro. Porque os dois sabiam que mais cedo ou mais tarde haveria uma guerra entre esses dois países. Tá? Só que nem a Alemanha estava pronta para enfrentar a União Soviética, nem os soviéticos prontos para enfrentar a Alemanha. Então, esse tratado de não agressão, ele faz com que os dois países ganhem tempo para poderem se preparar para um conflito um com o outro. Porque, militarmente falando, ia ser muito mais fácil para o Hitler invadir a França e a Inglaterra do que entrar numa guerra agora com o Stalin. Beleza? Beleza. E como a gente falou anteriormente, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha em agosto de 1945. Vou te dizer aqui com certeza que a França ela não queria estar nessa guerra, porque ela não estava preparada para isso. Tanto não estava que a tática usada pelo Hitler em grande parte do conflito era a tática do que a gente chama de Blitzkrieg, né? Ou ataque relâmpago. O que era isso? Era você invadir o adversário na calada da noite, pegando todo mundo de surpresa, ou até mesmo invadindo durante o dia, só que pegando o cara de surpresa, sem que ele tivesse condições de organizar o seu exército para repelir o inimigo. Então, nesse sentido, a Alemanha, no espaço aí de 6 meses, ela invadiu a Bélgica, os Países Baixos e a França. E lá na França, o Hitler ele ocupou metade do território, incluindo a cidade de Paris. E na metade de baixo, a França viveu aquilo que a gente chama de uma zona livre, onde você não teria o controle imediato da Alemanha. A capital dessa segunda França aqui seria a cidade de Vichy, tá? E nesse momento, então, a França, ela caía para os alemães, tá? A derrota para os alemães foi tão acachapante que, só para vocês terem uma ideia, teve uma das batalhas contra os franceses, foi a Batalha de Dunkirk, tá? Dunkirk é uma cidade que fica ao nordeste da França, que certamente não se pronuncia dessa forma. E essa cidade, essa região aqui, ela foi uma das primeiras a serem tomadas pelos alemães. Cerca de 400 mil soldados franceses tiveram que fugir da região, apoiados por embarcações inglesas, porque, do contrário, eles seriam derrotados, assassinados e presos pelas tropas alemãs. Então, a vitória alemã sobre a França foi muito rápida. Os franceses caíram para a Alemanha no espaço curto de 6 meses, mais ou menos. E essa invasão à França era a etapa final de um processo que começa lá no século XIX, em que os alemães tomaram um território dos franceses. Aí chega na Primeira Guerra Mundial, os franceses impõem uma dura punição à Alemanha, e agora, na Segunda Guerra Mundial,
os alemães invadem a França de modo razoavelmente tranquilo e, inclusive, aproveitam para fazer a tropa francesa marchar sobre a cidade de Roma, inclusive debaixo do Arco do Triunfo. Minha pergunta é, por que o Hitler, por que a Alemanha promove esse espetáculo das cidades alemãs entrarem na capital e desfilarem na capital? Por que o governo alemão promove esse espetáculo? Talvez essa imagem aqui ajude a responder a pergunta. Aqui é o Arco do Triunfo, aqui é... Fala. Para espalhar as ideias nazistas? Quase isso, tá? Mas, sobretudo, para mostrar aos franceses que a capital havia sido dominada. Aí, quando você pega suas tropas e marcha debaixo do Arco do Triunfo, quando o seu chanceler tira uma foto com a Torre Eiffel ao fundo, a mensagem que você está querendo passar é que o seu território foi dominado, tá? Então, não sei se vocês têm cachorro em casa, se vocês têm o hábito de passear com o dog, mas geralmente o cachorro, quando você sai para passear, ele, né, as 3 primeiras urinadas são mais fortes. Chega um certo momento do passeio que o cachorro levanta a perna, mas ele acaba não fazendo xixi, né? Por que ele faz isso? Para marcar território. Então é o mesmo fator que explica isso que o Hitler está fazendo, tá? Hitler está marcando o território, está dizendo publicamente que agora a França está dominada pelos alemães. Beleza? Sim ou não? Tranquilo? E, feito isso, a partir de dezembro de 1940, a Inglaterra ela ficaria praticamente sozinha lutando contra os alemães, né? Não que os franceses tivessem aderido ao nazismo, pelo contrário. Na Alemanha a gente vai ter, por exemplo, o general Charles de Gaulle, para quem já foi aí a Paris, o maior aeroporto da França foi batizado em homenagem a esse cara aqui. O general Charles de Gaulle, ele organizou dentro da França um movimento de resistência ao nazismo. A chamada La Résistance era uma parcela do exército francês, aquele que sobrou, que não foi dominado pela Alemanha, e que se organizava a partir de agora para atacar os nazistas e tentar resistir contra essa presença alemã dentro da França, né? Mas, assim, oficialmente, a França, do ponto de vista institucional, ela agora era um país que aderiu ao nazismo de modo direto ou apenas de forma simpática, né? E aí, em dezembro de 1940, tá? Comecinho de 1941, nós vamos ter uma outra operação ocorrendo na Europa, que a gente vai chamar de Operação Leão Marinho, que era um movimento militar alemão visando sucumbir às tropas inglesas. Tá? Então, como é que funcionou essa operação? No norte da França, na região de Dunkirk, de Dunkirk até essa outra cidade aqui, os alemães eles instalaram bases aéreas e, a partir daqui, eles promoveram durante meses ataques, bombardeios a regiões da Inglaterra. Tá? Esses bombardeios aconteciam sempre em 2 horários, tá? 9 da manhã e 5 da tarde.
Então, os aviões alemães saíam da França, sobrevoavam a Inglaterra, faziam os ataques, voltavam para a Alemanha, abasteciam-se e no final da tarde repetiam o mesmo procedimento, tá? Ah, Gustavo, mas os ingleses não resistiram? Resistiram. Só que havia uma discrepância muito grande entre a Força Aérea Alemã e a Força Aérea da Inglaterra, né? A Força Aérea Alemã tinha aí uma proporção de 5 aviões alemães para cada avião inglês, né? E um avião alemão era equivalente em potência e potencial ofensivo a 5 aviões ingleses. Então era uma discrepância muito grande, né? O que os ingleses conseguiram fazer? Primeiro, os ingleses utilizaram os metrôs para se proteger dos bombardeios, tá? Então, todo dia de manhã, né, tocava a sirene na cidade de Londres e os ingleses, então, corriam para os metrôs para se protegerem dos atentados, dos ataques, né? E depois que os ataques ocorriam, os ingleses voltavam para casa, ou para aquilo que restou das suas casas, né? Para quem já esteve aí em Londres, algumas estações elas ficam a centenas de metros, centenas não, mas pelo menos aí a quase uma centena de metros abaixo do solo, né? Tem uma estação de metrô em Londres, inclusive, que você precisa pegar um elevador para você poder subir. Você fica uns 2 minutos subindo de elevador até chegar à superfície, né? Então, algumas estações de metrô da Inglaterra serviram como bunker para que a população se abrigasse contra os ataques feitos pela Alemanha. E, obviamente, a Inglaterra só consegue resistir porque ela tinha uma tática inteligente, né, de proteger a população e porque o seu primeiro-ministro, Winston Churchill, ele desenvolveu, ele não, né, mas o setor de inteligência militar inglês desenvolveu uma dali passou a ser utilizada por todo o mundo, seja no setor militar ou no setor comercial e civil, que era a tática dos radares. Então, a Inglaterra ela criou o radar, os ingleses inventaram o radar, e eles conseguiram, então, detectar quando os aviões alemães estavam se aproximando. Dessa forma, eles podiam disparar os alarmes para que os ingleses se escondessem debaixo dos metrôs. Isso acabou poupando muitas vidas na Inglaterra. O próprio Churchill, ele construiu um bunker, né? E, inclusive, em Londres, esse bunker hoje está aberto para visitação. Ele fica abaixo do parlamento britânico, né? Não imediatamente abaixo, mas fica ali na região do parlamento britânico. E é um bunker razoavelmente grande, onde o Churchill passa ali grande parte da Segunda Guerra Mundial comandando os exércitos e se comunicando com os cidadãos ingleses, né, para manter o moral ali elevado. Então o Churchill vai enrolando, vai ganhando tempo. E o Hitler, talvez o seu maior erro na Segunda Guerra Mundial tenha sido esse, o Hitler acha então a partir daí que a Inglaterra já estava vencida e que a partir de agora ele poderia então se concentrar em atacar a União Soviética. Então, na virada ali de 1941 para 1942, acontecem 2 coisas muito importantes que a gente vai ver na próxima aula. A primeira delas é que os japoneses oficialmente entram na guerra, tá? Ou seja, os japoneses atacam a base americana em Pearl Harbor, e os Estados Unidos entram no conflito, e lá na Europa, o Hitler decide, então, mobilizar suas tropas em direção à União Soviética. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Ficou alguma dúvida? Gustavo, eu só não Oi. entendi uma coisa. A Alemanha não estava toda caída por conta da Primeira Guerra? Tipo, em qual ponto que ela começou a ressurgir para, tipo, ter mais aviões do que a Inglaterra e mais, tipo... Tá entendendo? Sim, sim. Naquele espaço de 1932 a 1936, o Hitler ele faz um grande investimento
na indústria militar alemã. Entendeu? Então, quando Hitler assume o poder, em 1932, ele já avisa que ele não vai respeitar o Tratado de Versalhes. E isso faz com que os alemães, então, parem de pagar as multas que eles estavam pagando e possam, então, reinvestir esse dinheiro nas indústrias bélica e farmacêutica, né? Então, é nesse momento opa, desculpa, câmera aberta. Então, é nesse momento que a Alemanha ela vai ganhar essa notoriedade, né, na indústria militar, tá? Então, assim, em especial no período que vai de 1933 até 36, é ali que está concentrada todos os investimentos, é ali que estão concentrados todos os investimentos militares alemães, e é por isso que a Alemanha torna-se uma grande potência. Entendeu? Ah, sim, entendi sim. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então é isso, meninas. Na semana que vem é dia 15. Não sei se a gente vai ter aula. Caso tenhamos, a gente continue esse assunto. Caso não, a gente encerra no dia 22 o tema da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Beleza. Boa semana para vocês. Uma boa quinta-feira e qualquer dúvida,